Eu gostaria muito de começar com uma saudação à alvorada de Kalidaça. Cuida deste dia. Ele é a vida, a própria essência da vida. Em seu breve curso estão todas as verdades e realidades da tua existência. A bênção do crescimento, a glória da ação, o esplendor da realização, pois o ontem não é senão um sonho de ventura, e o amanhã somente uma visão. Mas o dia de hoje, bem vivido, transforma os dias de ontem num sonho de ventura, e os dias de amanhã numa visão de esperança. Cuida bem, pois, do dia de hoje. Eis a saudação, a alvorada. Saudações a todos, eu me chamo Naira e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é oficialmente meu primeiro vídeo aqui no canal conversando com vocês. Quando eu me deparei com esse poema pela primeira vez, foi como se eu tivesse despertado de uma realidade antiga e tivesse sido colocada em uma nova. E foi quando eu descobri que eu não podia mais deixar os meus dias serem levados ao léu e de qualquer forma. Eu comecei a querer estudar sobre isso e saber por que a gente está sempre se comparando. Por que eu estava sempre me comparando com outras mulheres? Por que eu estava sempre me comparando e querendo ser uma mãe que eu ainda não conseguia ser? E existia um fardo e um peso tão grande sobre mim que eu não sabia nem de onde vinha. Não, na verdade eu sabia sim. Os estereótipos da religião, a mulher do lar, a pessoa que tem que sempre que estar alinhada, e às vezes não sobrava tempo pra saber quem eu era de fato. Você deve saber muito bem o que é isso, né? Entrar no quarto, colocar os seus filhos pra dormir. Quando sai do quarto, não tem tempo pra você, porque daqui a pouco você tem que fazer uma janta, tem que sair correndo desesperada. E aí daqui a pouco o filho chora, você entra no quarto novamente e fica meio perdida, né? Fica uau, com aquela sensação de peso, de eu não fui suficiente, eu não consegui ser uma boa esposa, não consegui ser uma boa mãe hoje. A gente tá vivendo apressado mesmo. E eu comecei a perceber isso comigo, quando eu me deparei com esse poema, de que eu tava querendo sempre viver no dia de amanhã. Eu sei que muitas pessoas estão falando sobre isso porque realmente elas estão vivendo na pele isso. Não tem como a gente desvincular os nossos sentimentos dos outros, porque a gente tá vivendo isso em massa. Muitas pessoas têm sentido a mesma coisa. É uma sensação de desamparo, de corrida, de competição e ao mesmo tempo de esvaziamento, de eu não tenho onde me apegar e eu tô só fazendo por fazer. E eu, de fato? E como é que tá o seu coração? Como é que tá o meu coração nesse meio tempo? Quando eu encontrei esse poema, eu entendi que eu precisava melhorar como mãe. E eu decidi trilhar um caminho de autoconhecimento. E uma das coisas era começar um vídeo no canal. E uma das coisas era começar um canal no YouTube. Eu, quando mais jovem, já trabalhei como modelo, fazia fotos pra marcas. Eu era embaixadora de um salão muito famoso aqui de Campinas. Isso sempre esteve comigo, de tirar foto, fazer vídeo, edição. Então eu falei assim, tá, eu quero começar um canal no YouTube. Com qual finalidade, com qual intuito, por que eu vou fazer isso? Na cara e na coragem, eu falei, vou começar um canal, estudei um pouco sobre isso. E eis aqui o nosso primeiro bate-papo. E eu queria falar um pouco sobre esse poema que me tocou profundamente depois que eu li o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Foi um dos meus primeiros contatos com o despertar da minha consciência e com o despertar de quem eu queria ser e qual era o rumo que minha vida estava tomando. Em seu breve curso estão todas as verdades da minha existência. Que profunda é essa frase, não? Pensa aí. E é muito curioso a gente pensar sobre isso. Em nenhum momento onde eu queira estar, eu vou estar se não for o agora. A gente já viveu por muito tempo meio que iludido, né, com a ideia de que daqui a pouco eu vou ser feliz, quando eu tiver tal coisa eu vou ser feliz, quando meus filhos dormirem a noite toda eu vou ser feliz, ou quando eu tiver a máquina de lavar louça da Brastemp 14 níveis eu vou ser muito feliz. Porque eu já pensei isso. E não, quando a gente percebe que eu tô satisfeita com o momento que eu vivo hoje, eu tô grata com o momento que eu vivo hoje, apesar de ainda não ser o lugar que eu quero chegar, mas eu já dei a largada. Eu já estou no processo. Isso é mais importante do que a gente simplesmente desejar aquilo que a gente ainda não tem. Se torna algo intangível, como diz que nesse dia contém a bênção do crescimento. Nós crescemos no momento que a gente se encontra em ação. Não existe um momento em que eu não esteja crescendo. Todo momento, a cada dia que passa, é um pouquinho do crescimento que a gente quer desenvolver. E antes eu pensava que não, eu preciso ser perfeita, eu preciso ter todas as coisas no lugar. E eu me culpava, me sobrecarregava por não conseguir. Eram vários estereótipos e rótulos em cima de uma coisa que era simplesmente vã. E que não me levava a lugar algum, a não ser a ansiedade, a comparação e a preocupação. Quando eu entendi essa verdade, que o ontem não é senão um sonho de ventura e o amanhã
somente uma visão. Aí eu parei. Aí eu freiei e falei, eu tô bem, eu não preciso de mais. Nós não precisamos de mais coisas em cima daquilo que a gente já vive no dia de hoje, que já é muito pesado. Outro trecho que ele diz que o dia de hoje, bem vivido, transforma os dias de ontem em um sonho de aventura. Como é que a gente quer ser lembrada? Sempre descabelada, desajeitada, reclamando, gritando com os filhos, batendo porta, tacando panela em todo mundo. A gente quer ser lembrada como uma mãe estressada, com memórias ruins nos nossos filhos. Ou é melhor a gente dar um passo para trás, assim como eu tenho pensado e tenho repensado o meu maternar, a forma como eu lido com o meu casamento. Ao invés de querer mais um passo, dar um para trás e analisar qual é o cenário que eu tenho vivido. Ser mais paciente comigo. Uma das coisas que eu não era paciente comigo mesma. E eu ainda luto contra isso. E eu gosto muito de me comunicar e trazer à tona aquilo que tá no meu coração. Então, eu não quero que o dia de amanhã chegue mais ansiosamente, como já foi um outro dia. Eu quero simplesmente ter a noção e a sensação de esperança, da espera e a expectativa gostosa de viver aquele dia que vai chegar, sabe? E eu me lembro de como foi importante ter passado por aquela fase. Só que a gente não mensura isso no momento do processo. É impressionante, a gente sempre quer o depois, a gente quer sempre o que vai acontecer depois. Que eu precisava olhar para minha vida para que eu pudesse, dia após dia, pouquinho a pouquinho, avançar no meu processo de autoconhecimento como mãe, como esposa, como filha. E é aqui que eu tô para compartilhar um pouco de como tem sido esses momentos para mim, de me exercitar mais, porque o exercício físico sempre teve na minha vida, acho que desde os meus 14 anos, mais ou menos. Só que era sempre aquela oscilação, né? Treino um pouquinho, para um pouquinho, treino um pouquinho, para um pouquinho. Muitas vezes também tem uns altos e baixos, né? A gente às vezes tá doente, ainda não pegou o hábito, mas eu decidi, falei, vou treinar e vou documentar isso. Vou deixar aqui pra todo mundo acompanhar e vai que eu inspiro também alguma mãe, né? Essa é a minha primeira mensagem que eu queria compartilhar. Que cada dia a gente pode melhorar um pouco. E que já foi dada a largada. Não volto mais atrás. Já tô aqui, eu vou me comprometer. Como eu me comprometi. Esse vídeo já tava na minha agenda. E é tão gratificante falar isso, sabe? De que eu me comprometi comigo mesma. Quantas vezes a gente se compromete com terceiros e a gente não cumpre o maior compromisso que é consigo mesma? De fazer um exercício físico, de cuidar de si, de organizar um pouquinho o básico da rotina pra gente poder ter um pouco de ordem e conseguir fazer um treino legal, fazer uma comida boa pra nossa família. E às vezes eu falo, nossa, isso fica de lado na correria do dia a dia. Só que se a gente se lembra de que são esses momentos que fazem do nosso dia valer a pena, que quando a gente serve bem ao outro, quando a gente trabalha com afinco no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa faculdade, onde quer que a gente esteja, se a gente pensar que esse é o momento que eu vou estar cultivando melhor o meu futuro, aquele momento ali vai se tornar tão elevado, tão especial, que a gente não vai mais querer fugir daquele momento. Porque é ele que vai fazer a gente dar um próximo passo para aquele dia de esperança que ficou só na ideia, mas que vai chegar, porque a gente fez o nosso melhor no dia anterior, entende? Eu queria compartilhar essa mensagem com você e eu te agradeço muito por você ter me assistido até aqui. Um cheiro da Rosa.